Olá! Prontinho, estamos aqui. Boa noite a todos. Boa Tudo bem? noite. Que a gente tá sempre esperando uns minutinhos aqui para a gente começar o nosso bate-papo, mas já quero agradecer a sua presença, ter topado participar da Bacana. Live QC. Não, eu que agradeço o convite. Meu áudio tá bom aí? Tá tranquilo? Tá bom, tô Pronto. escutando bem. Agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de falar de um tema que é um dos meus preferidos. Eu sou suspeito para falar, né? A gente vai falar o quê? De método evolutivo, método da renda, avaliação de empreendimentos. São métodos que fogem o normal, né? Que fogem do padrão. Nem todo mundo faz. Eu acho que o fato de serem métodos menos utilizados, né? Menos estudados, aí me deu mais vontade de estudar e aprofundar. Né? E essa oportunidade de compartilhar um pouquinho é muito bom. Perfeito, maravilhoso. Eu tenho certeza também que as pessoas aqui vão aprender muito, e não só os avaliadores e peritos, mas também quem tem ali a intenção de incorporar, entender como funciona esse mercado, porque tudo ali está ligado, né? Exatamente, até porque a gente usa avaliação hoje para fazer avaliação de viabilidade, né? A gente não precisa nem ir tão longe para falar de avaliação de empreendimento. Até uma avaliação pelo método comparativo você já pode utilizar, né, para verificar a viabilidade de um projeto. Uma coisa que eu falo sempre, Jennifer, é que assim no evolutivo normal, evolutivo não, no comparativo normal, você sabe se uma casa vai valer a pena colocar uma piscina, se vale a pena mudar o padrão de acabamento, se vale a pena colocar aquele detalhe a mais. Isso vai afetar, de fato, o valor do imóvel, porque você pode gastar pouco e fazer o imóvel valer muito mais. E você pode gastar muito e não impactar em nada o valor do imóvel. Isso acontece demais. Nossa, verdade. E como que faz diferença mesmo? É um impacto muito grande, tanto para quem vende, quanto para quem vai consumir aquilo ali, né? Porque imagina, a pessoa quer ter um lucro maior, quer ter ali um empreendimento que seja mais viável, só que a pessoa que vai comprar tem que ter aquilo compatível, né? E a gente vai estar falando sobre isso na live hoje também, né? Eu já estou aproveitando que a gente está aqui, já estou compartilhando essa live aqui com algumas pessoas. Aí, turma, quem for entrando, já vai chamando a turma também para a gente bater um papo. Ó. Quem mais fala comigo no Instagram já está recebendo aí meu convite para não perder. Muito bom. Mandei para Isso alguns. aí. Manda um oi aqui, que aí eu mando as próximas. Exatamente. Então, quem estiver aqui já vai compartilhando, já compartilhei aqui também com o pessoal e vamos lá. Então, meu Melquisedeque, se apresente aqui pra gente. Vamos lá, né? Meu nome, você já sabe, é nesse nome fácil, Melquisedeque. Eu sou engenheiro civil, né, trabalho com avaliação de imóveis há 12 anos. Hoje eu trabalho numa instituição financeira, né, o maior banco da habitação. Pensa aí qual que é esse banco. E também trabalho, como eu sou especialista em avaliações, eu também dou aula, né, no curso de pós-graduação, da Elite Boys. Jennifer foi minha aluna também. Jennifer, um prazer estar aqui contigo. Muito bom. E também faço algumas avaliações, né? Agora, esse tipo de avaliação eu costumo fazer também, método da renda, evolutivo, avaliação de empreendimentos. No método comparativo, geralmente eu passo por alguns alunos meus e também estou compactando esse conhecimento em alguns cursos também. Né? Então, quem tiver interesse também tem curso online. É só segue aí o Instagram, quem não segue ainda, né? E fica por dentro. Perfeito, é muito bom. E, gente, a aula dele é maravilhosa. Vocês vão ter aqui, ó, um trechinho do que é, porque, gente, é muito conteúdo. Ele é incrível, tem muito conhecimento e muita didática. E essa didática é muito importante, né? Porque muita gente tem o conhecimento, mas não sabe passar. E o Melquisedeque está aqui para falar realmente como funciona e ele dá ali todo esse passo a passo. É maravilhoso, super indico. Tanto as aulas dele, curso dele, pós, que tiver ele ali, pode aproveitar. Obrigado. Você falou de didática, eu escutei muito isso já. No início eu não acreditava. Como assim didática? Porque assim, a gente não, pelo menos eu, né? Eu não estudei para ensinar. Né? Que a gente, lá, tempos atrás, não vou denunciar a minha idade, né? O pessoal formava no ensino médio, fazia licenciatura. Que era para ser professor. Tempos antigos, acho que minha avó fazia isso, brincadeira. Mas
Mas eu ficava me perguntando, por que a galera gosta tanto da didática, né? Ficava perguntando sem saber o porquê. Depois que eu fui me tocar, que eu dou aula desde o ensino fundamental e não tinha me tocado. Assim, oportunidade, né? Eu estudava um pouco mais, entendia daquele assunto, o colega não entendia. Aí, daqui a pouco, eu estou vendo a mãe do coleguinha me contratando para dar aula para ele, fazer aquela banca, né? Aquela banca particular. Aí ia lá, fazia aula, daqui a pouco o irmão dele mais novo fazia também. Aí eu me formei, né? Formei assim, terminei o ensino médio, passei no vestibular, estava esperando, universidade pública, esperando chamar. E aí, poxa, nesse tempo eu vou fazer o quê? Aí vi a oportunidade de dar curso pré-vestibular. Aí comecei a dar aula de curso pré-vestibular, depois terminei o curso de engenharia, fui dar aula de desenho técnico. Era um curso de técnica de edificações. Olha só. E assim, o tempo todo, né? MS Project, eu aprendi a mexer no MS Project, fiz um curso dentro da faculdade de MS Project, e depois que eu fui recapitular, caramba, de fato, há muito tempo, e aí, no final das contas, foi uma metodologia que eu fui construindo ao longo desses anos. Eu falo que eu trabalho 12 anos com avaliações, mas se eu for fazer as contas aqui, acho que eu dou aula há mais de 20 anos. Né? E eu não percebia, né? Não percebia isso, sei lá, mais de 25 anos. Não vou falar muito disso, não. Então você tem essa idade. E aí, bacana, e aí eu acabei construindo o método, no final das contas. É o método que eu aprendo. Eu aprendo assim, né? Eu tenho que saber o que é, eu tenho que saber de onde vem, para que serve, para depois aplicar. Porque muita gente aprende aplicando direto. Olha, assim que aplica. Aí o cara aprende a aplicar, mas não aprende de onde veio, não sabe o que é aquilo. Por exemplo, o Sysdeia, né? Eu costumo falar muito isso. Alguns cursos de avaliações te ensinam a operar o Sysdeia, que é um software, tá, gente? Para quem não conhece, é um software de avaliação de imóveis. Mas aí você não sabe de onde vem. Você sabe colocar dados e sabe tirar o relatório. Beleza, vai servir. Agora, quando surgir a primeira dúvida, e agora? De onde que veio isso? Exato. Como é que eu resolvo? Aí você bate para um lado, bate para o outro. Aí vem aqui no meu Instagram e me chama, Melk. Professor, me ajuda aqui. Né? E a gente explica e tal. E a pessoa meio que abre a mente, né? Uau, não sabia que era isso. Mas, sinceramente, gente, para mim isso é o básico. Tá? Primeiro você tem que saber o que é e de onde vem, para que serve, para depois aplicar. Exatamente. Isso faz muita diferença. E é realmente a forma que eu aprendo também. Eu gosto de saber todo o conceito, o porquê daquilo. Mas por que eu tô clicando ali? O que vai acontecer? O que é? O que vai originar? Por que tem que fazer aquilo? Porque se der algum problema, você já sabe como o que pode fazer que está influenciando ali para poder resolver. Né? Então a gente precisa entender. É um processo mesmo, né? É um processo, literalmente o processo. Você vai falar o caminho, mas eu tenho um processo até melhor. Porque ele vem daqui e passa por um caminho, ele percorre um processo até chegar aqui. Se você conhece todo o processo, se o que entrou é diferente do que, né, do esperado, né, saiu algo diferente do esperado, você sabe que alguma coisa de errado aconteceu no meio do processo. E como você conhece o processo, você vai checar. Você checa etapa por etapa para ver onde que o valor ficou estranho, né? E aí fica muito mais fácil corrigir, evitar erros, né? Fazer uma avaliação com mais segurança. Porque pode acontecer de você fazer uma avaliação e o valor ser muito diferente do esperado. Então a pessoa insegura vai achar que o laudo está errado. Ela não sabe onde olhar para ver se está certo. Ela, errei. Aí vai ter que refazer tudo, aí acha que não sabe fazer. No final das contas é capaz de estar tudo certinho. Né? Mas aí faltou essa segurança para checar né, e confirmar, ratificar que aquele valor está correto. E ter segurança para defender também. Porque às vezes o valor errado para lá. Errado não, né? O valor sai menor, e o cliente vai questionar por que o valor está menor. E aí, se você não conhecer o processo, você não vai conseguir defender. Perfeito. E isso acontece muito, não tanto para quem está começando, mas realmente essa segurança. Entender o mercado é muito importante. Buscar ali as características que são as variáveis, né? O que está influenciando ali? O que pode ser utilizado? Às vezes a pessoa, se utilizasse um padrão de acabamento ali, vendo que tem essa diferença, não foi utilizado, coloca essa variável ou vê certinho, analisa, olha também todos os dados para poder fazer essa classificação. Às vezes uma coisinha que você muda, realmente muda tudo, né? Exato. Altera esse resultado e pode ser a chave ali do negócio. Então, entender essas características são esses processos, mas também a vivência, olhar o que tem em volta. É ter esse olhar mais atento também para o mercado, o que está acontecendo no mercado, né? E como que você chegou nessa área de avaliações? Boa.
Eu faço parte de 99% dos engenheiros que nunca viu avaliação de imóveis na faculdade. Pouquíssimos, dá uma inveja quando você viu na faculdade, eu vi na faculdade. Eu não vi na faculdade, não sabia nem que existia essa área, não sabia que era área para engenheiro e arquiteto. Eu saí querendo abrir minha empresa. Vou abrir minha empresa, eu trabalhava com dimensionamento de estrutura, né, de concreto armado, tal, trabalhava com projeto estrutural. Eu já gostava e tal. E aí eu veio o concurso da Caixa, né? Cara, eu vou fazer. Era 2012 e era cadastro de reserva. Uau, não vai chamar ninguém. Aí eu fiz por fazer mesmo. Eu vou fazer aqui. Né? Aí acabei ficando muito bem colocado. Aí, opa, Olha, acho que vai dar certo. Mas naquele concurso chamou todos os engenheiros. Eu nem precisava ficar entre os primeiros. Chamou todo mundo que se classificou. E aí eu entrei. Assim que eu entrei, eu tive meu primeiro contato com a avaliação de imóveis. Então é isso que faz aqui no banco. Eu pensei que era só para reformar a agência. Né? Então tinha essa parte de avaliação e a galera estuda muito sobre isso. Lá dentro tem professores disso. Aí eu fiz 2 cursos dentro da instituição e beleza, já estava apto a trabalhar com avaliação, só que eu me apaixonei. Né? Aí eu saí para fazer uma pós-graduação, já conhecia avaliações, né? Então, assim, quando você já conhece avaliações, que você faz uma pós-graduação, você aproveita muito mais. E é o que eu falo para a turma, né? Inclusive, eu conversei com o Murilo Reis, que assim, quando você já conhece avaliações, é muito melhor você se aprofundar numa pós-graduação. Agora, quando você não sabe o que é, talvez fazer um curso antes para aprender, entender o que é, mexer no mercado, vai te dar uma base, né, para você poder ir para pós. Porque na pós é conteúdo muito mais aprofundado, né, e assim você vai ver coisas que você nunca viu. Então é muito melhor você, né, seguir nesses passos. Aí pronto, aí fiz a pós-graduação, aí que eu comecei a dar aula. Aí fiz um curso, na época, presencial, antes da pandemia, né, fiz alguns cursos presenciais, eu morava na Bahia na época. Depois da pandemia, aí os cursos ficaram praticamente 100% online. Presenciar uma palestra ou outra, mas assim, grande maioria 100% online. E tem um bom proveito nisso também, né? A gente conseguiu trazer esse contato que a gente tem no presencial, mas a gente conseguiu trazer isso na tela, no computador, nesse ao vivo que a gente faz ali, né? Isso é muito bom, porque gerou também essa proximidade. A gente conseguiu fazer essa virada de chave pela necessidade e acabou sendo algo que também atingiu muito mais pessoas ali, né? A internet ela é democrática, né? Eu gosto de falar assim, então assim, as pessoas tiveram mais acesso. Por exemplo, quando eu quis fazer pós-graduação, não tinha. Só tinha presencial e não tinha na cidade que eu morava. Aí chegou uma pós-graduação lá, chegou e eu fiz. Agarrei assim, primeira que apareceu. Né? Mas aí, se eu quisesse fazer, só tinha nas capitais e tal, era bem complicado. Agora, online, de qualquer cidade do Brasil, né? Ou do mundo, né? Você consegue fazer uma pós-graduação. Já tem mais pós-graduações na área de avaliação de imóveis, isso é muito bom. Agora, eu confesso que eu sou professor moda antiga. Eu gosto do quadro, né? Eu gosto do flip chart. Aí, no online, eu sinto falta disso. Eu quero riscar. Aí, o que é que eu faço? Eu pego a tela do computador, faço de quadro e vou riscando. Eu quero riscar. Você gosta de ficar só mostrando... deixa eu quieto. Esse negócio de desenhos arquitetos me pega. Ele arrasa sim. Arraso mesmo, acaba com tudo. E aí eu não gosto só de ficar só no slide e tal. É legal pegar. Daí quando chega no Excel, gosto muito de Excel também. Dá pra gente trabalhar um bocado. É verdade. E aí estamos aqui. Perfeito. E olha, eu quando entrei nessa área de avaliações, eu também não fazia ideia nem que existia essa área, eu nunca ouvi falar. E foi ano passado. Ano passado, na metade assim do ano, veio um post sugerido do Murilo. Eu falei assim, mas gente, que área é essa? Entrei. No que eu entrei no curso, me apaixonei, aí virei monitora. E é isso que você falou, faz o curso primeiro, vê um professor que você goste, que você acompanhe, faz esse curso, aprenda bem esse curso, entenda bem os métodos, os conceitos, e depois faz a pós-graduação para realmente ter esse aproveitamento. Então, a diferença é muito grande, porque a gente consegue entender outros conceitos, amplificar e aprofundar também nesses conceitos para você ter melhores resultados.
Então, além de diversas outras coisas que a gente não viu, né? E vai aprender, porque realmente é um aprofundamento muito grande. E é muito proveitoso. Então, foi uma área, assim, tá sendo uma área incrível, Muito bom. que tá maravilhosa. E essa questão de ser online também, e gostar do presencial, a gente vai ter um curso também presencial aqui pelo CAL, no Mato Grosso do Sul. Então vai ser muito bacana, porque vai trazer essa proximidade também. Vai ser como se fosse um módulo, né, do método comparativo, com todos os conceitos que a gente tem ali das avaliações. Mas vai ser uma coisa muito boa, porque quem gosta do presencial tem essa oportunidade, né? Então isso aqui é o bacana. Eu sei, Jennifer, que você preparou uma sabatina aí. Quero dizer que eu estou pronto. Pode, pode Bora, mandar. bora, né? Esse tema Então eu vamos gosto, lá. esse tema eu gosto. Quais as diferenças entre os métodos? O involutivo, o método da renda e a análise de viabilidade. Já vai começar assim, rapaz. Pegou pesado. Pesado aqui. Muito bom. Gostei da pergunta, porque, na verdade, esses três métodos eles têm muito em comum. E aí, quando você pergunta a diferença, você foi exatamente... Eu estava dando aula disso nesse final de semana e comentei. Porque tanto o involutivo como o método da renda, quanto a avaliação de empreendimentos, né, análise de viabilidade, você vai usar fluxo de caixa, por exemplo. O involutivo não é obrigatório, mas eu recomendo que use fluxo de caixa. Método da renda não, tem para onde correr. Tem que usar fluxo de caixa e para avaliação de empreendimento também, você tem que utilizar. A diferença está nos dados de entrada, no final das contas, e no resultado que você vai obter. Então, no involutivo, você não tem o valor do terreno, então você quer encontrar o valor do terreno, então ele não vai ter aquele valor de investimento, né, que seria o valor do terreno, e aí você vai ter o empreendimento hipotético, né, receitas, despesas, valor presente líquido. Aí o VPL vai ser o valor do imóvel. Pronto. Guarda na caixinha aqui o involutivo. O método da renda, qual que é a diferença? Já comprou terreno, já construiu, o hotel está funcionando. Então você quer avaliar o hotel, né? Já não é mais o terreno. Então você não vai comprar terreno, não vai fazer obra nem nada, já está pronto. E aí o método da renda vai pegar o quê? A renda daquele estabelecimento, né? Tem que ser empreendimento de base imobiliária, e aí você vai ter receitas, despesas durante um horizonte de tempo. E aí, de novo, no final do horizonte, pega isso, traz o valor presente líquido, só que precisa do valor residual também. Então tem essa diferença. Então não é só o VPL. O VPL é o valor do terreno lá no involutivo. No método da renda é o VPL mais valor residual, né? Que a gente fala de valor na perpetuidade, porque você não vai avaliar, por exemplo, o hotel. Você não vai fazer um fluxo de caixa de 70 anos. É surreal. Então você vai fazer um fluxo de caixa ali em torno de 15, tem gente que vai até 20 anos, vai colocar o valor de perpetuidade no final desse horizonte de análise para somar. E aí a soma desses dois é o valor do hotel. Então, assim, o método da renda você consegue avaliar hotel, shopping, eu acho isso o máximo. Na aula eu mostro logo a foto de um resort gigantesco. Gente, eu faço avaliação de resort desse de graça. Eu vou passar uma semana lá fazendo vistoria. Passar uma semana fazendo vistoria. No final de Aproveita semana, olha, gente, bem, nossa, eu vou vivencie o ficar 2 semanas, espaço. 15 dias. Se alguém perguntar, gente, se vocês pegarem o resort para avaliar, então vai receber para isso. Fala, eu vou precisar de 15 dias para conhecer todas as instalações do Tudinho. resort. Eu tenho que usar piscina, tenho que usar sauna, pronto, tá. E aí você faz a avaliação. Brincadeira à parte, dá para avaliar pelo método da renda. Vamos, guarda na caixinha. Vamos para o terceiro, avaliação de empreendimento ou análise de viabilidade. Nesse você vai obter indicadores. Você não vai obter avaliação, apesar de algumas pessoas chamarem de avaliação de empreendimento, você vai obter indicadores de viabilidade daquele empreendimento. Então, nesse você sabe o valor do terreno, ele entra como investimento. Mesma coisa, você vai ter o valor da obra, né, daquele empreendimento, a receita projetada, quando esse empreendimento estiver pronto, ele vai gerar tal receita. Ou ele já gera receita ali durante a obra, dependendo do tipo de empreendimento. De novo, coloca no fluxo de caixa, e aí o horizonte final é a conclusão do empreendimento. Né? O empreendimento terminou? Terminou, pronto. Aí você já tem o final do horizonte dele. Traz isso a valor presente líquido, mas não é o valor presente líquido que você vai usar. Não só ele é apenas um indicador de viabilidade. Porque aí você vai ter a TIR,
que é a taxa interna de retorno do modelo. Quando eu aprendi a avaliação de empreendimento, eu estava aplicando esse conceito em tudo. Alguém queria montar um negócio, eu quero vender roupa. Se você usar o fluxo de caixa, coloca aqui o que você vai gastar comprando roupa, a receita estimada, coloca isso no prazo, traz a valor presente líquido, checa a taxa interna de retorno, verifica se é viável ou não. Assim, você consegue ver a viabilidade. Tá? Então, se a VPL for positiva, igual a zero ou positiva, né, ou acima de zero, na verdade, já diz que ele é viável. Agora, se ele é melhor ou não, é muito importante comparar. No final das contas, viabilidade de empreendimento, é muito bom você comparar uma ideia com outra. Você tem um terreno, aí você quer construir um loteamento, ou um condomínio de casa, ou um prédio comercial. Nesse prédio comercial, vou fazer um restaurante baixo, loja em cima, ou vou fazer só escritório. Então, assim, tem várias opções. Então, na análise de empreendimento, você pode simular todas essas opções, né? E comparar as taxas. Você compara a taxa interna de retorno, você compara o payback, né? Para quem não sabe, payback é quando o investimento Então, a gente chama de payback. Cortou aí, foi? Voltou? foi. Voltou. Agora voltou, parece, né? Tá certo. Aí essa Perfeito. virada que você chama de payback. Então, é o tempo de recuperação do investimento. Então, isso também faz sentido comparar. Olha, eu vou ficar com caixa descoberto quanto tempo? Um ano? 2, 3? Vai depender do tipo de empreendimento. Você pode usar. São 4 indicadores que eu costumo fazer. VPL, só para comparar mesmo os valores. TIR, que é a taxa interna de retorno. O payback, né, que é quando ele se paga, e o que a gente chama de índice de lucratividade, que nada mais é do que a VPL dividida pelo investimento. Porque às vezes você tem investimento mais baixo e uma VPL mais baixa também, mas é interessante saber que índice é esse, porque às vezes o investimento mais baixo, uma VPL mais baixa, te dá um índice de lucratividade maior. Então você compara esses 4 itens, tá? Então, assim, a análise de viabilidade de empreendimento de fato, ela é mais aprofundada, né? Digamos que ela seja mais trabalhosa, porque é uma avaliação para cada ideia. Cada É verdade. hipótese é um trabalho só dele. E aí você vai comparar o resultado dos trabalhos. Tem gente que fala que é um trabalho só, né? Mas eu costumo dizer que não. São quantas ideias? 5? São 5 trabalhos. E aí quem trabalha com isso e for precificar, aí, gente, você precisa precificar corretamente, senão você vai perceber que você está fazendo 5 vezes, né, e recebendo por 1. Então tem que precificar direitinho, compara a hora técnica, verifica o tempo, né, que você vai levar fazendo aquilo. Perfeito. E realmente, quando tem um grande conflito ali nesse entendimento, né? Então, como você falou, na parte do involutivo, você só tem a gleba ali. Às vezes tem, por exemplo, só um terreno e você quer saber também o melhor potencial dele, que ele pode ser feito para você ter o maior e melhor uso. Então, vai utilizar um involutivo nisso. Mas se já tem uma construção, já tem alguma coisa, você tem que determinar que tipo de método que você vai utilizar, né? Então, como que você determina também esse método? Além do que já tem, você vai olhar essa função, mas também a finalidade, ela pode também ter alguma diferença? Ela tem pode mudar essa metodologia ou não? Você quase citou a norma. Na sua pergunta, quase citou a norma. Tem pergunta de concurso que é assim, né? Ele diz a resposta na pergunta. Porque a decisão... Está estudando, eu gostei. A decisão do método vai depender da natureza do imóvel, do objetivo e da finalidade da avaliação. Basicamente isso. Então, um item desse sozinho não determina o tipo de metodologia que você vai utilizar. Claro que a gente precisa lembrar que o método comparativo é o método preferencial da norma. Então, assim, independente do empreendimento, da finalidade, o primeiro método que você tem que tentar é o comparativo. Dá para fazer pelo comparativo? Não, porque o objetivo, aí claro, né? Aí vai checar. Ah, não, mas o objetivo é encontrar o valor patrimonial, o valor econômico, valor de desmonte, né? E aí você vai precisar checar o método para aquele tipo para aquele objetivo de preço que você quer encontrar. Mas inicialmente comparativo, e comparativo serve para 90% dos imóveis. E aí não deu pelo comparativo, aí dependendo da natureza do imóvel, você vai checar qual a metodologia que você vai utilizar. Então tem o evolutivo,
né? Aí eu gosto de usar alguns exemplos. Na Evolutivo, uma casa de alto padrão que você não consegue comparar com nenhuma outra. Gente, adora galpão, né? Um galpão numa região que não tenha galpões à venda. Né? Tem que se explicar, porque se tiver mais Sim. galpões à venda, você vai conseguir fazer pelo método comparativo. Involutivo para terrenos atípicos, porque o terreno também sai pelo comparativo, mas se não conseguir, né, só uma gleba, geralmente a gleba é difícil fazer pelo comparativo. Terrenos urbanos, por exemplo, centro urbano, todo, né, ocupado, só sobrou um terreno lá dentro. Você não consegue comparar esse terreno com mais nenhum. Também sai pelo involutivo. Método da renda, já falei evolutivo, agora é renda mesmo. Aí renda já expliquei para vocês, né? O empreendimento de base imobiliária, hotel, shopping. E aí você fecha os quatro, né? As quatro metodologias para determinação de valor. Porque a análise de viabilidade, né, ele é a parte 4 da norma, ele já é um outro método, ele não dá valor, ele dá indicadores de viabilidade. Perfeito. E, por exemplo, se tem alguma edificação, a pessoa, vamos supor que tem uma vendinha, só que ele vende muito. Às vezes um estabelecimento pequeno, que se você for olhar o valor de mercado dele, da construção, ela é pequena, mas ela vende muito. Aí imagina, qual seria o melhor método para estar aplicando ali? Será que o evolutivo, ou às vezes um comparativo? Mas será que o método da renda não faria mais sentido porque ela tem um volume maior, tem a empresa funcionando ali? Num caso de perícia, por exemplo, que às vezes a pessoa pode se deparar com essa situação, qual seria o melhor método para estar utilizando? Você veio com perguntinhas bem. Porque essa é uma pergunta interessante, porque ela pega o avaliador na contramão, porque quando a gente olha um olhar mais técnico e direto, comparativo é comparativo. Mas ele vende muito. Se dá para ser pelo comparativo, não tem essa de ele vende muito. Mas aí eu costumo ponderar. Por quê? O imóvel está sendo utilizado, está gerando renda. Tá? O método preferencial é o comparativo sempre. Mas esse não dá pelo comparativo. Eu posso fazer pelo evolutivo, né? Ou pelo método da renda. Aí, de novo, vai pela natureza. Se eu puder não fazer pelo comparativo, vou falar assim, o método da renda é uma opção. Só que ainda não acabou. Por quê? Se o imóvel, se o dono do negócio é o dono também do imóvel, você pode usar a receita ali do negócio para determinar o valor daquele imóvel. Mas se esse imóvel é alugado, a vendinha vende muito, mas o imóvel não é dele, ele paga aluguel. Então, eu costumo falar para os meus alunos que utilizar a renda, né, a receita do aluguel, é melhor do que utilizar a receita do imóvel. Ele vende muito? Vende. E se eu trocar o negócio? O valor do imóvel muda? E se botar uma vendinha que não vende muito? O imóvel desvaloriza? Então, assim, o valor do aluguel provavelmente vai permanecer o mesmo. Vendendo muito ou pouco, o valor do aluguel vai permanecer o mesmo, que eu digo assim, né, de acordo com o mercado, de acordo com o tempo. Então, o valor de aluguel ele é mais seguro para utilizar como receita de um fluxo de caixa, tá? O valor da vendinha ali, só se ele for proprietário. Que aí não, ele não paga aluguel para ninguém, eu não tenho como fazer pelo aluguel. Então, eu vou fazer pela receita, aí não tem jeito. Quando a gente faz isso, a gente pede a DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Né? E assim, cara, é quase fluxo de caixa, já vem montado. Receita, despesa, né, com o que ele gastou, quanto que ele pagou de imposto. Você copia aquilo ali, coloca no fluxo de caixa, é só projetar. Claro que eu falo copiar, em formato. Porque tem isso também, né? Quando a gente fala do método da renda, a gente pega receitas passadas, né, receitas pretéritas, para projetar receitas futuras. Eu não vou usar nenhuma daquelas. Aquilo ali é só para eu verificar se teve crescimento, né, se a loja... Né? Isso. Por exemplo, a norma permite que você pegue dos últimos 12 meses, 24 meses ou 36 meses, ou mais, claro. Eu costumo falar para os alunos, tenta pegar pelo menos 36 meses, né, os 3 anos, porque você consegue pegar essa tendência média, pelo menos. Porque de um ano para o outro pode ter distorções. Mas quando você tem 3, você consegue uma tendência melhor. Então, tendência de crescimento do negócio, isso vai no fluxo de caixa projetado.
aumento de custos, isso também vai no fluxo de caixa projetado, então você consegue projetar algo mais próximo ali da realidade daquele empreendimento, né, daquele tipo de negócio. Perfeito. Gente, tenho certeza que todo mundo aqui tem que estar com lápis e caneta e papel aqui anotando, porque tem dicas maravilhosas, são conselhos, é uma aula que tá tendo aqui, hein? E quais as principais demandas e maiores desafios que utilizam esses métodos? Principais demandas e maiores desafios? Isso. Vamos lá. Eu estava falando de involutivo. Repara que você está falando de involutivo, renda e avaliação de empreendimento. Você está falando de um mundo. Tem um monte aqui, hein? Cada resposta dessa aqui eu levaria 1 hora tranquilo respondendo, mas eu vou resumir. Quando a gente fala de método involutivo, o maior demandante, de fato, são, claro, instituições financeiras, sempre, pelo volume, mas não pelo valor que paga. Judiciário, sempre, e às vezes o valor que paga, né? Que tem umas disputas milionárias aí que dá para tirar uma graninha boa. E o maior desafio, quando a gente fala do involutivo, é muito mais pensar no empreendimento hipotético, né? Porque é algo que não existe, é algo que você vai... e muda tudo. Então, qual é o empreendimento hipotético que você vai colocar naquele método ali, né? Que você vai... toda a sua avaliação vai estar em cima disso. Então, eu costumo brincar muito com o professor Léo Coimbra. Quando a gente fala do método evolutivo, só pode sair faísca. Porque, de fato, é um método muito indireto, ele depende de muitas premissas. Né? Então, por depender de muitas premissas, ele acaba ficando um pouco subjetivo. Aí, qual que é a minha dica? Tentem ser o mais objetivo possível. Porque, assim, se já tem um projeto do lado, eu vou repetir o mesmo projeto aqui. Você não vai inventar um projeto novo. Se você consegue orçamento de infraestrutura na região, é muito melhor do que pegar o orçamento de alguma revista, né? A revista tal, pô, ali. Não é, às vezes é uma cidade que não tem muita aderência. Às vezes tem. Mas se você pega do construtor do lado, né, você acaba tendo essas despesas ali, né, obtidas no mercado. Então, para obter tanto o projeto como o custo de implantação do projeto, acho que são 2 itens sensíveis quando a gente fala do involutivo. Quando a gente vai para o método da renda, o desafio é a taxa. Assim, quem contrata o método da renda? Instituições financeiras nem tanto. Às vezes sim, mas muito pouco. É muito mais justiça também. Justiça e clientes particulares. Eu não falei de grandes construtoras imobiliárias do involutivo, mas também contratam muito, mas aí eles pedem o involutivo, mas olhando para análise de viabilidade. Né? Quer saber o valor do terreno e a viabilidade do empreendimento deles. E o da renda é muito mais na justiça. E tem uma demanda, que eu costumo falar com a turma, que é uma demanda proativa da parte do avaliador. Você chega num hotel, pergunta para o cara, vem cá, já atualizou o balanço patrimonial da sua empresa? Qual o valor desse hotel aqui? Cara, não sei. Ou, não, a gente colocou eu faço esse serviço. Aí vende, cara, bota teu portfólio, né? Mostra pro cara como que você faz, tal. Qual a vantagem disso? Então você acaba criando a demanda. O cara nem sabia que ele precisava de uma avaliação e você faz. Tem quem faça? Tem eu. São poucos, né? Como são poucos que fazem, se apresenta e faz. Eu costumo falar muito isso. Então é uma demanda que você tem que ir atrás. Ninguém vai chegar batendo a porta e você faz avaliação de hotel, não vai. E aí, numa dessa, você acaba caindo numa grande rede que vai te contratar para avaliar todos os... Já pensou? Né? Se precisar de ajuda, me chama. E o último é o de avaliação de empreendimento, né? Análise de viabilidade. Esse aí, de novo, instituições financeiras não costumam demandar muito isso para credenciado, porque eles usam o quadro próprio. Então, quem é concursado ali que acaba fazendo esse tipo de análise, às vezes eles demandam. Na justiça, zero. Nunca vi na justiça fazer análise de viabilidade. E, claro, construtores, incorporadores em geral. Tá? Então, assim, desde o pequeno empreendedor, o cara que quer lançar o negócio dele ali, sei lá, um negócio que está estimando uma receita de 1 milhão por ano. Pequeno, né? 1 milhão por ano, falando que é pequeno, mas...
1 milhão por ano, e outro que não, outro que tira, sei lá, 20 milhões por mês, né? 50 milhões por mês. Então, todos esses a gente consegue fazer avaliação do empreendimento, seja loteamento, seja condomínio de casa, seja um prédio, né, residencial, comercial, independente. Se tiver base imobiliária, né, se for empreendimento imobiliário ou empreendimento de base imobiliária, a gente consegue fazer análise de viabilidade, né, mostrar os indicadores, e o construtor, né, o investidor, ele vai poder tomar uma decisão mais segura. Opa, agora ele vai tomar consciente. Não, isso aqui... A gente fez um teste, me dá licença que eu vou precisar contar esse exemplo. Claro. A gente fez um teste esse final de semana. A gente fez um empreendimento hipotético de loteamento. Então, tinha um terreno, a gente sabia o valor da gleba, a gente fez um loteamento hipotético e botou para vender. Ele estava dando retorno de uma TIR de 2% ao mês. Tá? 2% ao mês dá mais de 20% ao ano. Tá? Então, assim, uma taxa, acho que dava 24 e uns quebrados. Então, estava dando uma taxa muito boa. E eles, mas se fosse um condomínio de casa, não dava um retorno melhor? Aí eu olhei para a cara deles assim, eu amo dar aula, porque a turma vem com as ideias. Uai, vamos fazer. E aí veio aquela, né? Quem sabe faz ao vivo, vamos fazer. A gente elaborou na hora, e a gente estimou o custo da obra, né, das casas. A infraestrutura a gente já tinha, a gente estimou pelo CUB, né, então a gente fez o evolutivo dentro do negócio. Né? A gente fez pelo CUB, botou o fator de comercialização e botou para vender. Prejuízo. Muito. Olha. Não deu pouco prejuízo, não deu muito prejuízo. A gente, como assim? E a gente não entendia. Não, vamos melhorar o modelo. A gente voltou no modelo, colocou que ia vender mais rápido, aumentou o valor de venda, mexeu nisso, mexeu naquilo, rodou de novo. Estava dando prejuízo. Continuou dando prejuízo. Depois que a gente percebeu o terreno, ele, assim, o retorno, o retorno de loteamento é muito bom. Então, assim, 24% ao ano talvez seja até pouco para o retorno que costuma dar quando é loteamento. Porque você tem uma gleba tem um valor X, quando você transforma isso num loteamento, então o valor agregado por metro quadrado é muito alto. Agora você já tem um valor agregado do loteamento. Aí você vai construir uma casa, o valor agregado de casa em cima do terreno é pouco. Então você vê assim, o fator de comercialização é o quê? É 1,1. A gente usou 1,15. Então, assim, é 15% em cada casinha daquela. Aí vinha imposto de renda, aí acabou que não viabilizou. E aí o cara tem a ideia equivocada de que vender casa num condomínio, claro, gente, era para aquele setor, para aquele mercado, tá? Pô, eu não estou dizendo que sempre é melhor loteamento, não. Mas para aquele mercado não dava bom fazer casa. Né? Mas aí o cara pensa, não, casa vale muito mais. Só que o custo também é mais alto. Né? Então a gente fez análise e mostrou, aí não precisa nem comparar, porque às vezes os dois são viáveis, às vezes os dois são bons, mas um é melhor que o outro. Nesse não, nesse um deu muito bom, né? 24% ali de retorno no ano, e o outro deu prejuízo. Né? Literalmente prejuízo. Aí não dá. E teve uma avaliação que eu gosto de dizer dela também, que foi quando eu fiz 3 tipologias para comparar qual que é o maior e melhor uso. Era uma gleba que ela não era muito grande, ela era de 20 mil e poucos metros quadrados, mas eu fiz primeiro, porque em volta tinha loteamento, tinha apartamentos, tinha galpões, então tinha várias tipologias ali em volta. E aí, quem está começando precisa estudar, precisa entender esse mercado, né? Fiz 3 tipologias lá. E realmente foi muita diferença. Todos eram viáveis, só que o loteamento ficou à base de 3 milhões, com um apartamento, um prédio de 4 pavimentos, com uns 3 a 4 milhões, com um pouquinho mais de pavimentos, deu uns 6 milhões, e condomínio de galpões chegou a 20 milhões. Então a gente vê a diferença do maior e melhor uso, né? Só. E aí você pega a questão de galpão. O galpão foi aluguel? Sim, pode ser tanto aluguel quanto a venda. Eu fiz ele à venda, mas eram 12 galpões. Muito bom. E aí é isso, depende da região, né? Depende muito do entorno, por exemplo. Tem um lugar que você bota galpão, não vende galpão, não aluga, não tem retorno. Agora tem praças, não, né? Tem praças que
A gente já fez uma avaliação pelo Involutivo, que o projeto hipotético era galpão também. E realmente deu um retorno muito alto. Então, porque o investimento é baixo, né, se comparado a qualquer Sim. outro empreendimento, é caro. E Galpão mesma não barato, forma não, que vai depende. repetindo ali, né? A Mas mesma forma construtiva. isso é rápido, né? O retorno é muito rápido, então, e a perder de vista, né? Principalmente quando você bota para alugar. Muito bom. É verdade. Esse moço Para é muito alugar, bom. melhor ainda. É melhor ainda. Não, E, aluguel é um retorno bom. quando a gente vai fazer essas metodologias, quais os principais documentos que a gente precisa fazer? O que não pode faltar? Em primeiro lugar, a matrícula do terreno. Esse é primordial. Tem que ter sempre, qualquer tipo de avaliação que você for fazer, ela é a documentação básica de todos. Sei lá, o hotel. Você precisa da matrícula do hotel para fazer a avaliação? Tecnicamente, não. Para os cálculos, não. Mas eu preciso ter toda a referência ali do empreendimento e tal, descrição. É documentação básica, não tem para onde correr. Agora, quando eu vou para o involutivo, se eu tiver só a matrícula do terreno, eu já consigo resolver. Não preciso muito mais do que isso, não. O resto eu tenho que correr atrás. Então, porque eu vou fazer um projeto hipotético. Então, eu que me vi. Eu que lute. O involutivo não tem jeito, eu que lute. Eu só preciso da matrícula. Se o cara tiver um levantamento, né, plano altimétrico, vai ajudar. Né, porque eu sei para que lado está caindo a água, então eu faço meu projeto, né, sabendo disso. Se não, eu faço outro tipo de projeto hipotético. Então, o involutivo é mais tranquilo. Quando eu vou para o método da renda, é essencial ter a DRE, o TST aqui, né? Além da matrícula, é interessante ter o demonstrativo de resultado do exercício. Já aconteceu, por exemplo, eu disse aqui que um dos demandantes para método da renda é a justiça. E aí você chega lá na justiça, o cara está disputando valores e tal, você pede a receita dele. O cara não vai dar, porque você vai estar no processo, ele não quer mostrar para outra parte quanto que ele faturou. Isso dá tanto problema. E aí a gente falou, não, me dá só a receita líquida, porque a gente queria o demonstrativo assinado pelo corretor, tudo aquilo bonitinho. Aí não teve jeito. Então me dá só a receita líquida. Né? A declaratória, sem documento nenhum oficial, receita líquida declaratória numa folha e assina, só dizendo que você está declarando que era essa receita, só para a gente poder estimar as próximas. Aí o cara deu. Então, assim, quão confiável é esse modelo? Né? Então, é complicado. Então, é muito melhor. Aí a gente compara. A norma também pede para a gente fazer isso. Se a informação do setor, a informação do mercado é divergente, né, da informação que foi passada pelo cliente, aí você, avaliador, tem que fazer essas correções. Então, você toma nota, você até pode colocar a receita dele como um dos cenários. Né, um cenário, aí você vai ver se ele é otimista ou pessimista, mas aí você tem que ter pelo menos um cenário provável, que é o cenário que o mercado está dizendo que é. Por exemplo, um hotel. O cara está dizendo lá que teve ocupação de 100% o ano inteiro. E aí você vai lá no setor e diz que a ocupação hoteleira é de 60%, né? Na média, em média 60%, que chega a 80% na alta temporada. E aí? Né? Então não dá para botar 100% o tempo todo. Aí você bota tudo no cenário otimista. No cenário otimista foi considerada a informação que o cliente passou. Mas o mercado, né, informações do mercado, do setor, dizem diferente. E o último, que é o método, né, que é a avaliação de empreendimento, né, análise de viabilidade, é essencial que a gente tenha a matrícula do terreno, afinal, né, vai ser construído em cima de um terreno, mas a gente não vai avaliar o terreno. Nesse aqui a gente não está mais de olho no imóvel. É importante ter a matrícula, mas principalmente o projeto. O que é que você quer fazer, meu filho? Você quer construir o quê? Você tem projeto? Não, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, quero fazer mais ou menos isso aqui. Entretanto, dá para fazer a avaliação de empreendimento sem ele te dar absolutamente nada. Por quê? Porque ele pode te contratar para dar ideia. Gente, ideia é um negócio caro. Ideia é uma coisa cara. Ele tem que dar pelo menos uma, porque ele tem que dar um norte. Você quer fazer o quê? Eu quero fazer um prédio comercial para escritório. Né? Várias salinhas para usar de escritório. De, sei lá, 15 pavimentos. Pronto. Pega a ideia inicial dele, vai ser um cenário,
E agora você vai adaptando. E se embaixo for, né, tipo loja de rua, né, deixar ela ali, né, virada para a rua e tal, para ter ali para gerar uma receita que eu possa alugar. Se embaixo for restaurante. Então, assim, o térreo, já que é escritório, eu não preciso de escritório no térreo, ninguém quer escritório no térreo. E aí a sacada de Exatamente. quem trabalha com avaliação de empreendimento. Porque se eu quero no escritório, eu quero ele alto. Eu quero ele no quinto, sexto. Se eu quiser tiver na cobertura, para mim é perfeito. Eu não quero no térreo. Quem quer no térreo? Loja. Uhum. Gente, e se eu posso ter os dois? Por que eu vou colocar a loja até em cima? E por que eu vou botar escritório até embaixo? Não faz sentido. Então, quem já trabalha com isso, quem entende, né, do mercado, sabe que loja quer vitrine, que loja, o térreo vale muito mais que o primeiro andar. Então, assim, o térreo vai ser todo loja. Restaurante, é interessante restaurante no térreo, mas restaurante no primeiro pavimento não perde tanto não. Mas, sinceramente, o térreo ganha de lavada. É Para verdade. restaurante, loja, Um tudo isso. Então, você reserva o processo térreo para rápido, isso. né? As pessoas procuram essa coisa mais rápida, praticidade ali também, né? O medo é comer muito, né? Ficar meio redondo assim, cair na escada, enfim. Tô falando de mim, né? Porque Eu já tô aqui nessa prática. Mas, realmente faz muita diferença. E isso é muito bom, por exemplo, para nós arquitetos, que já trabalham muito com essa questão de projeto. Então, a gente já consegue trazer um pouquinho desse conhecimento aí aliar com o que tem do mercado, o que está acontecendo, qual que é a demanda do mercado, o que está acontecendo ali, o que as pessoas precisam ali para poder estar aderindo, absorvendo esse tipo de empreendimento, né? Então faz muita diferença isso também. E para a gente acaba sendo mais um projeto, né? Que a gente também pode estar fazendo ali, desenvolvendo para e o cliente arquiteto leva nessa vantagem, análise, né? né? Arquiteto leva vantagem nessa, porque engenheiro pensa muito quadrado. Ó, galera de engenharia, não vem dizer que não é, não, porque é assim, engenheiro é tudo é forma. Pensa, não, vamos fazer um negócio redondo para quê? Você pode fazer quadradinho ali, né? Uma tábua. A tábua não é redonda. É tudo quadradinho, tal, bota ali na forma e sai. Então a gente pensa tudo quadrado, máximo aproveitamento. A gente não precisa ser bonito, basta ser eficiente. Esse é o raciocínio dos. Não são todos, tá? Mas é o raciocínio da maioria dos engenheiros. Não precisa ser bonito, não. Se for eficiente, para a gente já resolveu. Arquiteto, não. Acho que arquiteto tem a veia artística, né? E aí já traz uma essência. E, de fato, gente, eu sou contra projeto arquitetônico feito por engenheiro. Eu falo de corretor, com a mesma veemência que eu falo que corretor não pode fazer avaliação de imóveis, emitir laudo de avaliação pela NBR 14653, eu falo que não é para engenheiro fazer um projeto arquitetônico, não. Deixa cada um com suas coisas. E arquiteto não faz projeto estrutural, pelo amor de Deus. Entendeu? Bora fazer um combinado? Né? Cada um desse quadrado aqui, pronto. Todo mundo segue feliz da vida. Mas é isso. Então, assim, de fato é uma vantagem, né? É justamente essa criatividade de se pensar no uso dos espaços. Em resumo, é isso, né? Criatividade para usar os espaços. Perfeito. E quando fizer esses cálculos, como saber se esses cálculos, o fluxo de caixa, os resultados representam bem a realidade do mercado? Tem que fazer o teste. Vamos lá. É mais difícil porque você está trabalhando com o método indireto. Quando é comparativo direto, basta você pegar um dado aleatório, jogar no teu modelo e ver se ele responde de forma adequada, né? Tira um dado daquele, joga de volta. Agora, quando você trabalha com involutivo, né, se ele está coerente ou não com o mercado, na verdade você precisa muito mais ter segurança dos dados de entrada, né? Segurança nas suas premissas, né, para você ter certeza que aquele valor é o mais próximo possível do valor de mercado. Agora, para você checar, né, o retorno disso, só utilizando um outro método. Por exemplo, vamos pegar aqui avaliação de terreno. Você tem uma gleba, você fez a avaliação da gleba pelo método involutivo. Não tem como você refazer essa avaliação de um outro jeito que deu nos valores. Então, não dá para checar com o mesmo método involutivo. O máximo que você vai conseguir fazer é pegar alguns imóveis parecidos, né, semelhantes, e fazer
tentar fazer o método comparativo, mas assim, você não vai estar atendendo a norma. Vai ser só para conferência. Então, vamos supor, conseguir 5 dados. Esses 5 dados, se eu fizer uma inferência ali com eles 5, né? Se eu tiver fator, ótimo. Se não, tem que fazer estatística, né? O valor está próximo, né? Está razoável. E aí você pensa na razoabilidade do resultado. Mas, infelizmente, para os métodos indiretos, você não consegue conferir com o mesmo método. Você tem que usar um método paralelo para poder checar se aquele valor está batendo ou não. A razoabilidade, beleza. A razoabilidade é mercado. Então, você verifica no mercado, né? Olha, outros imóveis, por exemplo. Vou pegar um exemplo prático aqui. Professor, né? Tem que dar exemplo. Se tivesse flipchart aqui, eu estava arriscando. O seu imóvel é um terreno de 100 mil metros quadrados e você avaliou ele em 50 milhões. Extrapolei de propósito. Você vai no mercado, você só tem um terreno. 2. Você só encontrou 2 terrenos. Um de 90 mil metros quadrados e outro de 150 mil. Os 2 na faixa de 5 milhões e 6 milhões. Perceba que 50 milhões está muito fora. Alguma coisa muito errada não está certa. Então, é mais ou menos isso. Apesar de não ter dado suficiente para poder fazer pelo comparativo, você pode ter dado suficiente para pensar em razoabilidade do mercado. Se não, aí, claro, ainda não quer dizer que está errado. No final das contas, ele chama a sua atenção. O que tem nesse terreno que faz com que ele seja 10 vezes mais caro que aquele outro, com a área parecida? É o bairro? Ah, não, se for, beleza. E aí, esse bairro, ele é 10 vezes mais valorizado do que esse outro? E aí você pode ir para outro tipo de imóvel. Então, beleza, você sai daquela gleba, começa a olhar terreno menor, que tem uma quantidade maior, só para verificar a relação do bairro, porque você já identificou que a grande diferença é bairro. Então, deixa eu checar aqui no fino, né, com outros imóveis, aí, eu estou falando da valorização do bairro, não mais do imóvel, tá? Outros imóveis para ver se aquilo guarda se guarda realmente essa relação ou não. Então, são formas indiretas de verificar a validade de métodos indiretos. Tá? No método da renda, a mesma coisa, e na avaliação de empreendimento é mais tranquilo. Porque a avaliação de empreendimento você vai trabalhar com cenários, e você está conseguindo indicadores. Então, é mais difícil estar errado, porque são premissas. Então, assim, você colocou a premissa ali, e vai retornar o resultado. Não tem muito para onde correr. Então, ali é o resultado dos seus dados de entrada. Então, é o mesmo que falar, né? Se você não errou conta no meio do caminho, né, sempre vai estar certo a avaliação de empreendimento. Porque o que pode estar errado, né, são as suas premissas. Então, eu estou dizendo que eu vou vender cada sala comercial dessa por 2 milhões. Ela não vale 2 milhões. Tá? Quando eu terminar o empreendimento, só vou conseguir vender por 200 mil. E aí? Aí já era. Aí já era. Então, aí entra a sensibilidade também no modelo aí, né? Isso, não, e aí o que a gente pode fazer? É verificar se o valor, porque assim, sempre que fala de valor de venda, o valor de venda é o dado mais sensível do modelo, dos 3. Outra semelhança dos 3. A receita gerada pelo projeto hipotético, receita gerada pelo empreendimento, a receita gerada pelo outro. Vamos lá, voltar. A receita gerada pelo projeto hipotético, no involutivo, no método da renda, a receita gerada por aquele empreendimento que está, né, em andamento, e para análise de empreendimentos, aquele empreendimento que ainda vai ser lançado, a receita é o que tem maior elasticidade no modelo. É o dado que mais influencia no valor final. Então, onde você precisa ter mais segurança, inclusive a norma coloca isso, né? Você precisa fundamentar melhor essas variáveis. Então, no involutivo, você vai fazer essa receita pelo método comparativo, né, que é aquele produto. Pelo método da renda, é essencial ter a DRE. Caramba, ele realmente teve essa receita. Então, não tem para onde correr, né? Realmente está fundamentado. E a avaliação de empreendimento também, assim como no involutivo, é interessante no mercado buscar o valor daquele empreendimento, né? O valor daquele produto do projeto hipotético. Perfeito, perfeito. Nossa, estou aprendendo demais aqui, gente. Vamos comentando aqui também o que vocês estão aprendendo. Se tiver alguma dúvida, tá? Pode estar perguntando aqui pra gente. Se tiver dúvida, pode perguntar aqui.
Tô vendo a galera com Aproveita aqui, aí. mas dúvida ninguém jogou, não. Perfeito. E quais os maiores erros que as pessoas cometem ao usarem esses métodos? Uau, ainda bem que você perguntou os maiores, porque são muitos. Meu Deus, são muitos. Vamos lá. Eu vou pegar só os principais, tá, gente? Método involutivo. Por exemplo, eu já peguei gente que não colocou BDI no custo da obra. Então, fez o modelo, emitiu o laudo, e quando eu fui analisar, não tinha BDI. Ué, como assim? Nossa. Você vai fazer obra sem despesa direta? E assim, BDI é alto. Né? Aumenta em 20, Entra 25, tudo, né? 30% a despesa. Né? Então, de fato, tem impacto. Outro erro que eu vejo é com relação à taxa mínima de atratividade. E aí eu chamo de erro, mas vamos lá, né? A norma permite que você arbitre. Se você pode arbitrar, então assim, você botou sua taxa, você arbitrou, não está errada. É a sua premissa. Não posso falar para você que você está errada. Mas quando eu falo de taxa mínima de atratividade, gente, não custa muito ir para o grau 3, né? E tentar comparar, por exemplo, a remuneração de capital, a gente consegue comparar com um rendimento, né? Um investimento de renda fixa de médio prazo, né? Sei lá, um CDB que renda 105% do CDI, né? Aí o cara pega o laudo e compara com o Selic, com a taxa Selic. A taxa Selic, ela fala de economia, ela fala de política monetária, mas não fala de investimento. Ela influencia as taxas do mercado, mas ela não é a taxa do mercado. É a taxa base, mas não é a taxa de remuneração. Então, eu não sou a favor do uso da taxa Selic. Você pode usar CDI. Por E são ela você usa o próximas. banco, né? E são próximas. Mas, assim, é sobre o conceito. A taxa Selic é a reunião do cupom, o Banco Central vai lá, aumenta e diminui. Beleza, vai influenciar todas as outras. Mas ela não é o resultado do mercado. Agora, quando você pega o CDI, CDI já é outra história, né? CDI é ali empréstimo entre bancos, né? Guarda uma relação comercial entre eles. É um mercado fechado, mas é um mercado. Então dá para pegar o CDI. E muitos investimentos são atrelados ao CDI. Você não vê investimento atrelado da Selic. Vai render 100% da Selic. Não existe isso. Vai ter 100% do CDI. Pode botar aí, quem quiser botar no Google, né? Bota aí o banco que está oferecendo propaganda direta aí, bota Nubank, né? Bota aí investimento no Nubank, serve um monte de propaganda, 150% do CDI e tal. Então, assim, eu acho que tem que sim comparar com um investimento real, né? Para usar isso como base. No método da renda, uma coisa que eu vejo muito é a turma colocando, por exemplo, não colocar o valor na perpetuidade. Meu Deus, dá uma diferença absurda. Né? Quase, sei lá, dependendo do modelo, o valor do imóvel você cai pela metade, se você não coloca o valor da perpetuidade. Então, esse é quando acontece o mais grosseiro. Né? E para avaliação de empreendimento, também, né, falando da taxa, né, porque você também usa ali, né, no método da renda você usa, né, mas no de empreendimento ele acaba impactando um pouco mais, né, na análise de viabilidade. E a questão da receita mesmo, né, que você tem que ir no mercado, você tem que fazer a avaliação para você ter o valor da receita e não só estimar. Porque se você está falando de viabilidade e você chuta, você pode chutar só coisa viável. Então, assim, eu não acho legal arbitrar receita para análise de viabilidade. Você pode até arbitrar receita no método involutivo, pode arbitrar receita no método da renda, porque o involutivo, a gleba está ali, ela não vai ser do lugar. Só vale mais ou menos. O método da renda, você ri, né? O método da renda está ali também, você está dizendo se ele vale mais ou menos. Agora, avaliação de empreendimento, você pode botar uma empresa à falência. Porque se você só estimou, você não avaliou, botou o cara para fazer, o cara vai se arrebentar todo no meio do caminho. E o pior não é isso, não. O pior é que quando você redige lá o seu laudo, você diz que você não se responsabiliza se o comportamento do mercado foi diferente daquele modelo matemático que você fez. Cara, pelo menos pesquisa no mercado qual que é o valor da receita, para que pelo menos você consiga fundamentar melhor. Então, assim, se você faz, e aí construtores, investidores, se vocês forem contratar avaliação
de análise de viabilidade de empreendimento, avaliação de empreendimento, exige um grau 3 de fundamentação. E não é difícil, não. Eu estava olhando lá, são 8 itens, no caso, né, da fundamentação de avaliação de empreendimento, e apenas 4 precisam estar no grau 3 para você fechar no grau 3. Os outros podem estar no grau 2. Então, é simples, dá para chegar, dá para fazer, mas pelo menos você não vai colocar as coisas do grau 1, né? Tem umas coisinhas ali que, pelo amor de Deus, né? Não dá para ficar estimando assim. Então, exige um grau 3 de fundamentação, que pelo menos vai estar mais robusto, né? A análise em si vai estar mais robusta. Perfeito, perfeito. E já entra muito na nossa questão aqui, ó. Como aplicar esse conhecimento em uma incorporação e investimentos? Eu acho que, assim, uma empresa grande que trabalha com isso tinha que contratar um engenheiro avaliador para o quadro dela. Porque ele ia ficar trabalhando e fazendo pesquisa de mercado e avaliando os empreendimentos que ela lança. Se for empresa grande, que está sempre lançando. Se não for, não, eu lanço um empreendimento a cada 2 anos, por exemplo, quando termino a obra eu faço outra, beleza. Aí contrata, né, engenheiro ou arquiteto para poder fazer análise de empreendimento. Como eu disse aqui, assim, dá para acertar muito. Né? Quando você faz análise de viabilidade, fazendo pesquisa de mercado, né, estimando preço, colocando a taxa direitinho, você consegue acertar muito, principalmente em comparação com outros. Eu costumo dizer que a análise de viabilidade, uma análise completa, é aquela análise que compara possibilidades. E aí eu falo, dessas possibilidades, qual é a mais viável? E você vai nessa. Pega a mais viável e se joga. Porque mesmo que o mercado se comporte de uma forma diferente, ele vai se comportar de uma forma diferente para todos. Então, o mais viável é o que tem maior chance de sucesso, no final das contas. Perfeito, perfeito. Então, olha, já fica a dica aqui, se você trabalha com isso, ou quer trabalhar, ou se você é um incorporador, se você está querendo fazer investimento, quer saber se aquilo ali é rentável, se aquele empreendimento funciona, ou qual o melhor tipo de empreendimento, somos nós que fazemos esse tipo de análise, né? Então, a gente precisa estar ali inteirado no mercado. Faz uma pesquisa que parece simples, mas faz muita diferença. Senta, observa, vê o que as pessoas precisam em volta, conversa com as pessoas em volta. Será que as pessoas, o que elas precisam ali? Às vezes, uma coisa que a gente acha que não colocaria num projeto, ou numa construção, ou uma função ali do empreendimento, mas às vezes é o que precisa naquele local. E se você fizer aquilo ali, vai dar um impacto muito grande, porque tem uma demanda maior, né? Então, tem essa grande diferença, que realmente uma pesquisa. Você vai olhar e entender esse entorno, né? Então, faz muita diferença mesmo. E para você, qual que é o conselho que você pode dar para gente que está começando, as pessoas que se interessam nessa área? Qual seria esse conselho? Não, conselho fosse bom. Brincadeira, assim. Conselho é bom. Inclusive a Bíblia diz, né, que na abundância dos conselhos está a sabedoria. Né? Então, assim, escutem os mais velhos, os mais experientes. Esse já é um conselho por si só. Né? Escutem os mais experientes, já é um conselho, porque o cara já passou por aqui, ele já passou por ali, e você não precisa quebrar a cabeça sozinho. Né? Então, meu conselho é esse. Verdade. Não ande sozinho. Né? Quem anda acompanhado vai mais longe. Então, se você precisa de ajuda, procure ajuda, se aprofundem nos estudos, não parem de estudar. Isso serve tanto para quem está começando, como quem já trabalha com isso há 10, sei lá, 20 anos. Tem 20. Inclusive, eu tinha aluno, eu admirava o cara credenciado de um banco. Eu admirava o trabalho dele, sempre achei o trabalho dele muito bom. Eu lancei uma turma do método comparativo avançado, que eu ia trabalhar, né, transformadas e tal. E ele se inscreveu. Era para você estar dando aula, você se inscreveu no curso. Ele, não, que eu preciso reciclar. Eu vim aqui para reciclar e tal. Eu fiquei todo admirado, né? Ele na turma, ele contribuiu muito também. Mas olha a mentalidade do cara. O cara era o melhor credenciado da região. Melhor. Tá? Olha só. E ele foi fazer o curso. Por quê? Porque ele queria se reciclar. Então, perceba que o melhor da região é o mesmo que está preocupado em estar sempre aprendendo, estar sempre estudando. Então, vocês podem sim ser os melhores nas áreas de vocês. Basta
continuar estudando, continuar se interessando por lives como essa, por exemplo. É verdade. Os insights aqui. Então, quem ficou aqui até o final, com certeza, conseguiu pegar alguns tesouros, né? Que o pessoal fala que está escondido, mas não está, né? Muita gente tem preguiça de cavar, tem preguiça de ficar, de ouvir. Verdade. Né? Mas quem ficou vai levar. Quem ficou, pegou, né? E vai poder usar isso na vida profissional, né? Aí, durante a carreira toda, né? Verdade. É verdade. E faz muita diferença, porque o conhecimento, é o que você falou logo lá no começo, né? Ele está disponível aqui. Hoje a gente tem uma facilidade, tem pessoas muito boas ensinando, o Melquisedeque aqui mesmo, com os cursos, as monitorias. Então, tem oportunidade de estar aprendendo. Então, a gente tem que também aproveitar essas oportunidades e continuar estudando. Faz toda a diferença. Está se preparando porque você vai estar atendendo outras pessoas, vai estar cuidando de outras pessoas, de outros imóveis, de outros negócios, de outros empreendimentos. Então, tem uma responsabilidade muito grande aí. E você se posicionar no mercado vai fazer toda a diferença nisso também, né? Então, o que a gente faz? E a gente precisa também mostrar o conhecimento, a gente precisa compartilhar esse conhecimento, mas também a gente precisa entender e ir atrás desse conhecimento, né? Maravilha, é exatamente isso. Perfeito. Olha, agradeço muito, muito mesmo a sua participação. Foi uma aula que tivemos aqui mesmo. Eu já sabia que seria incrível. Agradeço mesmo. Boa quarta-feira. Jennifer, obrigado pelo convite mais uma vez. Tá? Vai ficar gravada a live? Vai ficar gravada essa live e vou colocar também no YouTube depois. Vou mandar mais gente para cá, porque acredito que eu penso no conhecimento como algo que a gente precisa compartilhar. Né? Não dá para morrer com você, né? Eu fazia isso muito com livro. O pessoal lê o livro e põe na prateleira aquele monte de conhecimento ali enfeitando. Cara, passa para frente. Né? Você aprendeu, né? Consegue passar isso para fora, passa para, né? Entrega para as outras pessoas. Eu acho que assim a gente consegue dar um up na sociedade como um todo. Né? E quando eu falo de conhecimento, é em diversas áreas. Né? Você conhece algo, ensina para alguém. E aí vai ensinar para outro, vai ensinar para outra, a gente cresce junto. Verdade. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que acompanhou aqui. Fala pra gente. Eu vou deixar a live salva. Escreve lá o que você aprendeu. O maior insight que você teve aqui, porque tiveram realmente tesouros. Você falou tudo. Tivemos tesouros aqui nessa live. E eu vou estar reassistindo também para anotar tudo. Não pode perder. Muito conteúdo muito bom. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Agradeço a participação de todos. Melquisedeque, boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.